Olá, tudo bem? Eu estou aqui para falar hoje sobre um assunto que eu gosto muito, isso mesmo. Eu quero falar sobre vocação e chamado. Esse é um assunto que existem muitas opiniões e muitos pensamentos sobre esse assunto. Existem aqueles que fogem do chamado e existem aqueles que fazem sim a sua vocação da melhor maneira possível e outros que estão vivendo muito longe do chamado, apesar de chamarem de vocacionados. E é sobre isso que eu quero falar com você, então assista esse vídeo completo. O tema que hoje eu quero abordar é vocação e eu quero continuar a série de 1 Coríntios falando para você baseado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29, que diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos porque poucos eram de nobre nascimento. Verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir o que é, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que interessante. Paulo continua falando sobre o assunto de divisão. Até o capítulo 3, o assunto de divisão é o grande tema do início de 1 Coríntios. Mas mesmo falando sobre isso, Paulo insere dentro desse grande assunto um assunto muito pertinente para os coríntios. Paulo trata sobre o assunto da vocação, como eles foram chamados por Deus para estarem servindo a Deus, seja na sua obra, seja então como filhos de Deus. E então o apóstolo Paulo investe esses 3 versos aqui que são muito importantes para a compreensão de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo percebia que aqueles irmãos que haviam se convertido, apesar de terem se convertido, carregavam ainda muitos traços da cultura grega. Eles eram ainda muito influenciados e Paulo então estava meio que fazendo um trabalho de recomeço. Ele já não estava mais em Corinto, ele já estava em Éfeso, mas ao receber as notícias, Paulo percebe a necessidade de tratar novamente assuntos que para ele talvez já estava meio que batido, mas como nosso apóstolo Paulo é um homem maravilhoso e insistente em ensinar, ele volta em alguns assuntos. E agora ele vai tratar o assunto sobre o chamado, a vocação. E por que ele faz isso? Ele faz isso justamente porque ele percebia que aqueles irmãos estavam se perdendo justamente por causa da cultura que era muito forte ainda dentro deles. Paulo percebeu que aqueles irmãos eles não estavam olhando para si mesmos e nem para a história deles. Eles se esqueceram de quem eles eram antes da conversão, antes de exercerem o chamado, a vocação deles. E então Paulo, ao perceber que eles esqueceram, Paulo então volta e trata o assunto e lembra-os quem eles eram, lembra como eles foram chamados, e Paulo então traz isso de uma forma muito clara, e eu quero então falar sobre isso com você. Eu quero falar sobre a vocação. Muitas vezes nós nos perdemos em meio a esse assunto. Como eu disse na introdução, alguns talvez fogem, correm, falam, estou fora. Se alguém fala, Deus quer te usar, a pessoa até chega a dizer, está amarrado em nome de Jesus, eu repreendo você falando isso, meu Deus do céu, não quero ouvir sobre esse assunto. Já aqueles entendem o chamado, exercem e volta e meia precisam, como eu mesmo, precisam de lembrar das bases para a qual nós fomos chamados. E hoje, infelizmente, há um grupo também muito grande de pessoas que se dizem vocacionadas, mas se esqueceram, ou talvez nunca viveram baseado nas bases verdadeiras da vocação. E se você se encontra num desses 3 grupos, eu quero sinceramente que você preste atenção na análise agora desse texto que nós vamos aqui estudar. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é exatamente
que Paulo mostra que o chamado e a vocação não está firmada em valores deste mundo. E é isso mesmo que ele vai falar no verso 26. Paulo então vai falar que foram poucos sábios que foram chamados, poucos poderosos que foram chamados e poucos de nobre nascimento. Interessante porque ele não exclui aqueles que eram sábios e Deus os chamou, ele não exclui aqueles que eram poderosos, que eram conhecidos, que tinham status, que tinham uma condição financeira, e ele também não exclui aqueles que têm um nobre nascimento, mas ele reconhece que são poucos, muito poucos, os que foram chamados e que vivem vocacionados dentro desse grupo. E por que ele fala isso? Porque ele conhecia muito bem a igreja, ele conhecia muito bem as suas ovelhas de Corinto. E ele sabia que aquelas pessoas que tinham caminhado com ele eram exatamente dessa forma. É verdade que existiam alguns homens que tinham sim nascido em lugares privilegiados, ele tinha sim pessoas poderosas, pessoas numa condição boa, mas a grande maioria que estava com ele eram pessoas simples, como Priscila e Áquila, que eram fazedores de tenda, pessoas que não ganhavam muito, pessoas que eram de uma condição mais simples. E esses, muitas vezes, depois da conversão, depois do evangelho ter entrado, de alguma forma eles se perderam. E Paulo percebe isso dizendo para eles: gente, vocês não foram chamados, o chamado de vocês não está firmado nos valores desse mundo. Paulo percebia que eles estavam de alguma forma se perdendo e valorizando somente pessoas que talvez tinham uma boa oratória, pessoas que vinham de berços privilegiados, pessoas que tinham status. E Paulo diz: gente, lembrem-se que vocês como vocês foram chamados. E é justamente isso que eu e você precisamos primeiramente entender como uma estaca, como um fundamento bem estabelecido quando a gente fala sobre vocação e chamado. Muitos de nós precisamos entender que o nosso chamado e a nossa vocação não estão firmados nesses valores. E por mais que você esteja me ouvindo e diga assim: ah não, tá bom pastor, por isso que eu não faço nada, porque eu não tenho as virtudes ou os valores ou os pré-requisitos. E é justamente o contrário que a Bíblia fala. A Bíblia fala que não foram esses critérios que eu e você coloca para que Deus possa nos usar, que são as bases do nosso chamado. Paulo nos mostra aqui claramente que não é baseado nesse perfil. Não é porque você seja uma pessoa de condição ou uma pessoa que você tenha privilégios quanto ao estudo. Não é essa a base. Você até pode ter isso tudo, isso é bênção, mas não é baseado nesses propósitos para qual nós fomos chamados. A segunda coisa que me chama a atenção aqui está no verso 27. Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo e Deus escolheu as coisas insignificantes. Portanto, o nosso chamado está firmado nas bases que são os valores de Deus. Então Paulo está dizendo que Deus escolhe reduzir a nada, justamente para que eu e você não possamos nos vangloriar a partir daquilo que nós achamos que temos. A verdade é que se nós temos por causa de Deus, mas nosso coração, que é enganoso, quer fazer com que a gente acredite que eu e você fazemos tudo o que fazemos para Deus, ou dissemos que não fazemos porque não temos, baseado em valores que não são os dele. E hoje, ao ouvir essa mensagem, eu quero te instigar a pensar justamente sobre isso. Os valores de Deus nos fazem entender que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as desprezíveis, as que não são. Repare, para muitos que às vezes a gente vê Deus usando, procure conhecer a história e você vai perceber que muitos desses achavam que jamais poderiam falar. E você está ouvindo uma pessoa que era exatamente assim. Deus escolheu uma pessoa que talvez não tinha nenhum critério para que Deus pudesse olhar e dizer: não, esse aí está top das galáxias para pregar.
Não, Deus me escolheu e Ele me chamou e Ele tem cumprido a sua vontade assim. Por último, Paulo coloca qual é o foco do nosso chamado. E ele diz a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Portanto, Paulo nos lembra que a glória sempre é de Deus. Quando Deus nos usa, a glória é de Deus. Quando os talentos são colocados numa prateleira de cima, Deus deve ser glorificado. Quando você é elogiado, quando você é visto e você é reverenciado como uma pessoa de destaque, Deus é glorificado. Por quê? Porque tudo que nós temos vem de uma pessoa só, que é o próprio Deus que nos dá os dons, os talentos e as habilidades. Essas são as bases da nossa vocação, para que eu e você jamais se esqueça delas e firme, para que o nosso coração jamais se esqueça disso. Seja você que foge do chamado, seja você que continua vivendo esse chamado, seja você que talvez esteja vivendo longe das bases verdadeiras do chamado. Guarde essa mensagem e procure viver ela hoje. E Deus, com certeza, te ajudará a viver a sua vocação como Ele quer. Deus abençoe e continue sendo alimentado pela palavra.